O Cruzeiro enfrenta hoje o Internacional, jogo às 6:30 da noite. Partida importante, segunda rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro quer voltar a vencer dentro de casa. Fechou a preparação toda ontem na Toca da Raposa, os atletas concentrados para esse confronto. E a boa notícia é o William mais uma vez treinou ontem e fica à disposição para o jogo de hoje. Retorno importante nesse lado direito do Cruzeiro. Ele que fez falta no duelo contra o Mirassol. É um jogador que tem aí essa presença importante do lado direito do Cruzeiro. O Cruzeiro que ainda não vai ter o Sinisterra, jogador. Ontem fez um trabalho físico à parte, já está com o nome publicado no BID, mas não vai para o jogo. Vai com certeza passar no vestiário, levar um incentivo também aos companheiros, aos jogadores do Cruzeiro, mas ainda não vai participar desse confronto. Daqui a pouco tem as palavras do Sinisterra, mas antes deixa eu trazer um provável Cruzeiro para hoje, com o Cássio, o William de volta à lateral, a zaga de Fabrício Bruno, Vidalba e o Kaique na esquerda, no meio campo Lucas Romero voltando, assim como o Kaique, com o Lucas Silva e o Christian, outro que retorna, foi baixo no jogo contra o Mirassol, porque estava suspenso. Na frente, Wanderson, o Matheus Pereira e o Caio Jorge. Então vamos trazer Luiz Sinisterra e a expectativa de treinar com o Leonardo Jardim, que tem essa vivência do futebol europeu português, que sabe muito dessa forma de trabalho que agora tem aí pela frente o atacante colombiano do Cruzeiro. Sí, el profe Jardín es un gran entrenador, todos lo sabemos, ha conseguido cosas importantes en Europa. Obviamente para mí es una satisfacción enorme trabajar con él, aprender todos los días de él. Soy un jugador que me gusta estar aprendiendo, trabajando fuerte, entonces yo creo que me va a venir muy bien para mi fútbol, para mis condiciones. Y bueno, como te digo, espero adaptarme con él, ya he hablado con él un poco y bueno, siento que podemos tener una buena conexión. Esse então, Luiz Sinisterra, Cruzeiro que pagou inicialmente cerca de 2,5 milhões de euros, quase 16 milhões de reais após um ano. Tem aí uma meta a ser paga no valor de quase 23 milhões de reais, 3,5 milhões de euros, 50% dos direitos econômicos desse jogador, e ainda se o Cruzeiro quiser pode comprar outros 50% dos direitos econômicos desse atleta numa operação que alcançaria 11 milhões de euros. Luiz Sinisterra, que é a realidade na Toca da Raposa, e também o Pedro Júnior disse em entrevista ontem, aqui na Itatiaia, que sondou o Caio César, mas ainda não tem proposta oficial por esse jogador do Al Hilal, dos Emirados Árabes. Bora falar desse time do Cruzeiro, que o Jardim tem várias boas notícias, né, em comparação ao último jogo. Ô, Lucas, eu acho que a notícia principal que a gente vem batendo aqui na Itatiaia é a do William. Sim. Jogador que fez um trabalho de recuperação, ficou de fora da partida contra o Mirassol, e muita gente tá falando assim, mas parece que foi pouco tempo. Não, foi um jogo apenas, mas é porque teve uma semana inteira de trabalho. O Cruzeiro não jogou no meio de semana, o Cruzeiro jogou na segunda-feira, então teve tempo de condicionar o jogador, de tirar a dor realmente da coxa, e acho que é a grande notícia o William participar desta partida contra o Internacional e a volta de 3 atletas, Exato, Lucas. Exatamente. Lateral esquerdo, o Kaique entrando na vaga do Cauã Prato, que foi bem contra o Mirassol, mas o Kaique hoje é talvez o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Estava suspenso. Quem também estava suspenso era o Lucas Romero, o Pero, El Pero. El Pero, que agora é papai do Benício. Um abraço no Pero. Exatamente. Ele entra na vaga do Wallace, camisa 5, jogou diante do Mirassol, voltando a compor ali a cabeça da área ao lado do Lucas Silva. E outro reforço, esse importantíssimo, um dos jogadores mais fundamentais desse Cruzeiro, é o Christian. Na meia direita também estava suspenso, foi substituído pelo Eduardo no jogo contra o Mirassol e volta ao time titular. É um time mais forte para esse duelo. É um time que ainda não tem o Sinisterra. O Sinisterra fez um trabalho à parte ontem, um trabalho físico. Não tem o jogador que nós fizemos até no último pacotão lá na Toca da Raposa, né, Lucas? Falando sobre o Sinisterra. Até tem algumas partes aqui que me chamaram a atenção. Ele falando sobre a questão do calor e o carinho da torcida, que são aspectos fundamentais, mas o que os companheiros também fizeram. Sim. Que dessa maneira parece que ele está em casa. Teve até um conteúdo na TV Cruzeiro, que o Cruzeiro disponibilizou na sexta-feira, do primeiro dia do Sinisterra, que foi a quinta-feira, e foi muito legal de ver a forma que ele foi recepcionado, tanto pela direção, o Pedro Júnior com um recado direto ali, falando que o Cruzeiro quer que o Sinisterra dispute a Copa do Mundo pelo Cruzeiro, o Pedro Lourenço, que estava em viagem, numa chamada de vídeo, falando que estava muito feliz de ter o Sinisterra, e também os jogadores ali, ele chegou
numa sala ali de recuperação, deu um abraço no Matheus Pereira, no João Marcelo, depois passou pelo aquele trote no corredor polonês, aquela resenha do futebol, então é um cara que já parece integrado ao elenco. Eu acho que isso é bom. Ele falou também sobre a ambição, né? Falou da fome de ganhar, né? De conseguir coisas grandes no Cruzeiro. E lembrou do Aristizábal. Sim. Então, você lembrou do Aristizábal, eu fiquei feliz. Você lembra do Aristizábal jogando? Eu tinha 3 anos, mas depois Você tinha quantos? 3 anos. Depois eu tinha alguns. No nosso trabalho de jornalista, a pesquisa come solta, né? Ó, eu tive alguns. O Aristizábal, responde você que tá do outro lado aí. O Aristizábal jogava bola demais. Foi uma temporada de 2003 que dava gosto de ver aquele ataque que tinha David e Aristizábal. O Aristizábal realmente comeu a bola no Cruzeiro, deixou uma história e um legado muito legal. Foi curto, né? A passagem foi curta, Intenso, né? Mas uma passagem muito intensa de vários títulos. Ele falou também sobre essa questão da lesão, que atrapalhou realmente, mas que tá bem, né? Tá bem aí pra fazer essa trajetória no Cruzeiro. A questão realmente é o ritmo de jogo, né? Isso aí é com o tempo que ele vai acabar pegando. É como você disse, pro jogo do Inter tá cedo, mas talvez pra Copa do Brasil contra o Atlético no meio de semana, ele já apareça no banco de reservas. Prometeu empenho, raça, alegria dentro de campo. Esse é o Luiz Sinisterra que não joga. Outro que não joga, Marquinhos. Marquinhos tá fora, fez esse trabalho de fisioterapia pra esse duelo. Vamos tentar escalar esse Cruzeiro? Vamos escalar esse provável Cruzeiro. Cássio no gol, O William, lateral direito. Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson aí. Caio Jorge. É o time base, é o time que tá na ponta da língua do torcedor, né? Então o Cruzeiro volta a ter sua equipe titular para esse jogo. Mais de 40 mil pessoas já confirmadas no Mineirão. Público incrível. Somos loucos. Somos Cruzeiro. Eu gosto dessa aí. Eu gosto. Dizem que são... É muito bom. Ô, Luquinhas, você vai estar nessa, né? Sim, no a digital nossa da cobertura. Itatiaia. Então, ó, mais tarde já estaremos juntos para essa partida. E esse tranquilizou o torcedor do Cruzeiro, hein? O primeiro é o Pedrinho, que é o que comanda o Cruzeiro, gerencia o Cruzeiro, né? Administra, e o Pedro Júnior é o imediato, né? Sim. Né? Que leva todos esses assuntos importantes do Cruzeiro. Ele até, hoje, o Pedro Lourenço, ele fez questão de frisar isso na entrevista, viu, Romano? Que foi um trabalho muito sério do Pedro Júnior nessa contratação do Sinisterra. Então tudo isso é importante, né, pro ouvinte, pro nosso internauta saber. Deixa eu trazer então aqui, vamos trazer as palavras do Pedro Júnior falando sobre a permanência e a confiança da permanência do Jardim, mesmo com essa sondagem que teve aí do Al Jazeera dos Emirados Árabes. O Cruzeiro não recebeu nenhuma proposta, nenhuma oferta pelo treinador e a gente está muito tranquilo, muito convicto na permanência dele. É um treinador de um alto gabarito, um treinador que abraçou o projeto do Cruzeiro, que entendeu como o Cruzeiro vai se posicionar a partir desse momento, dessa nova gestão que vive. Então, um treinador que virou amigo pessoal do meu pai, né, do presidente, e então a gente tem total confiança na permanência dele e isso não nos preocupa. Ele disse dessa boa relação que tem hoje o Leonardo Jardim com o Pedro Lourenço, né, algo que estávamos comentando agora. Sim. E que, obviamente, né, Romano, Panzi, quem tá com a gente, isso pesa. Sabe que tem a confiança. O Panzi falou uma coisa sobre departamento de análise de desempenho. Eu me recordo, deve ter uns 3 meses isso, uns 2 meses. O Leonardo Jardim falou que ele tinha detectado que o Cruzeiro precisava investir nesse setor, nessa área do clube. E ele, então, por exemplo, o Joaquim Pinto chega ao Cruzeiro também por um trabalho que ele fez no Benfica, uma ideia que ele tem de Europa, uma possibilidade que o Cruzeiro teria de buscar jogadores dessas características que o treinador acreditam que são características fundamentais hoje no futebol, inegociáveis. E qualquer coisa também fala assim, ó, Leonardo, vem cá, filho, daquele jeito do Pedrinho. Se você for embora, não vou vender mais seu vinho nem seu azeite na minha rede de supermercado, não. Pronto. Pronto. Não, mas não tem porquê. É claro, o Jardim, ele é um treinador vencedor no futebol europeu. Acho que não tá mal de grana, né? Porque imagino que não esteja mal de grana e ele tá vivendo o projeto Cruzeiro, né, cara? Ele tem um contrato, ele se dá muito bem com os donos do clube. O Cruzeiro tá muito bem no Campeonato Brasileiro, tá aí numa Copa do Brasil, vai jogar um clássico, um jogo enorme. É o primeiro mata-mata, um clássico mata-mata do Leonardo Jardim, né? E ele quer sentir isso tudo. E ele já falou do desejo dele de trabalhar no futebol brasileiro, tá acontecendo. Lá na frente,
e aí eu tô falando lá no final do contrato dele, aí ele pensa em retornar para a Europa ou em ganhar mais dinheiro em outro país, num mercado alternativo, mas o sentimento que a gente tem em relação ao Jardim, nas entrevistas, das falas dele, é que ele está muito envolvido com o projeto e com o trabalho dele no Cruzeiro. E não é do perfil do Leonardo Jardim quebrar nesse momento, né? Deixa o cara trabalhar tranquilo, tá fazendo um trabalho muito bom, acima das expectativas. O Cruzeiro na mão do Jardim virou outra equipe, tá muito bem, coletivamente é um time que funciona. Ele recuperou muito jogador, então vamos deixar o homem trabalhando aí. Deixa ele quietinho aqui. E ganha bem também. Não. Além de ganhar bem, eu falei isso aqui já na Itatiaia. O maior reforço do Cruzeiro não foi Caio Jorge, não foi Gabriel Barbosa, não foi Fabrício Bruno, sabe? Não foi nenhum desses jogadores. Na minha concepção, foi a contratação do Leonardo Jardim. Porque o Leonardo Jardim, ele já, e aqui não estou puxando o saco dele, sou advogado dele nem nada, ele já chegou no Brasil grande. Os outros portugueses que se deram bem aqui chegaram desconhecidos. O Abel é um exemplo, né, Romano? Abel Ferreira. Não era conhecido, era, gente? Arthur Jorge. O Jorge Jesus não era desconhecido. Não, mas eu tô falando assim, né? Mas assim, em termos de tamanho no futebol europeu, de conquista, de trabalho, de reconhecimento do trabalho, o português que veio pro futebol brasileiro num maior nível foi o Leonardo Jardim. Sim, exatamente. Agora ele está trabalhando para conquistar esse status aqui no futebol brasileiro, que o Abel já conquistou, que o Jorge Jesus já conquistou, que o Arthur Jorge também conquistou pelo Botafogo, mas quem chegou maior em relação a todos esses foi o Leonardo Jardim pelo trabalho dele na Europa. O Cruzeiro que, quando contratou Leonardo Jardim, fez ali uma espécie de estudo, né, de mapeamento e viu que era um treinador que vamos colocar assim, falava a língua do Cruzeiro, que o Cruzeiro queria para o momento. Na ocasião foi... o Cruzeiro fala português, né? Exatamente, fala português. Nossa, o Edu Panzi hoje tá terrível. Ele hoje tá... A gente contava o que esse homem ficou fazendo na redação. Vamos lá então. Romano, deixa eu trazer aqui uma fala sobre esse dossiê, uma informação que trouxemos aqui na Itatiaia, que o Cruzeiro está preparando uma espécie de documento com todos os erros, que o Cruzeiro vem achando que está sendo prejudicado no Campeonato Brasileiro. É isso aí, Nação Azul. Ficamos por aqui com o vídeo de notícias do Cruzeiro aqui no canal Análise Cruzeiro, trazendo sempre as notícias diariamente para você do cabuloso, o maior de Minas Gerais, o Cruzeirão que vai jogar hoje contra o Internacional no Mineirão lotadíssimo, com a Nação Azul empurrando o Cruzeirão para mais uma vitória no Campeonato Brasileiro e não se desgarrar da ponta da tabela. Cruzeiro que vai brigando aí ponto a ponto com o Flamengo para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Então, hype o vídeo aí se você tiver com essa opção ativada. Deixa aquele like também para dar moral. Um comentário também aí é super gratificante. Deixa aí o seu palpite para essa partida de logo mais. E também se inscreve aí no canal, né? Para dar aquela moral pra gente. A gente atingiu aí 5.500 inscritos aqui no canal. E conto com a colaboração de vocês que está aí diariamente assistindo, né, aos vídeos aqui do canal Análise Cruzeiro. Então se inscreve aí para você não perder nada do cabuloso. Valeu!